Espremida entre os edifícios novos que foram aparecendo ao longo dos anos por conta da transformação pela qual passara a cidade de São Paulo entre os séculos XIX e XX, está a Igreja Nossa Senhora da Boa Morte. Cruzando quase que sem alterações um período violento que não poupou essa parte da cidade, que era conhecida como Esplanada do Carmo, localiza-se o pequeno convento. A paisagem, antes formada por cruzamentos de ruas estreitas e de casarões, parafraseando o texto de Leonardo Arroio em Igrejas de São Paulo, sumiram diante da necessidade imposta pelo urbanismo. O convento de Santa Teresa ruiu, a Igreja da Ordem Terceira do Carmo veio abaixo e foi mudada, mas a Confraria da Boa Morte ficou, resistindo até mesmo à fúria pombalina contra os jesuítas. Construída pela Irmandade que foi fundada no berço jesuíta de São Paulo, pátio do colégio, em 16 de janeiro de 1728, admitia gente de todas as classes sociais, sem distinção. E isso ficou bem claro por conta das investigações que se seguiram contra os jesuítas em 1768, quando foi expedida uma ordem pelas autoridades paulistanas, mandando que se apresentasse diante das mesmas todos os moradores do Reino de Portugal e seus domínios, de qualquer sexo, estado ou condição, que se achavam ou incorporados na dita Companhia de Jesus, ou nela professos, ou associados a alguma confraria que tenha sido estabelecida debaixo da direção da mesma, ficariam obrigados a se manifestarem diante dos ministros. Como efeito da ordem, no mesmo ano de 1768, começaram a comparecer à Secretaria do Governo alguns membros, entre eles estavam padres, oficiais de justiça, homens de negócio e escravos, como por exemplo o cônego João Rodrigues Paes e seu escravo Thomas de Mendonça, ambos se dizendo irmãos da confraria ou Irmandade de Nossa Senhora da Boa Morte, ereta no colégio jesuítico. Uma das finalidades da Irmandade era a adoração perpétua do Santíssimo Sacramento, regime originado na Europa durante a Idade Média e que chegou ao Brasil trazido pelos portugueses e instituído na Baía de Todos os Santos em 1693, sendo um exemplar enviado a São Paulo para a Confraria da Boa Morte. Mas uma característica bastante peculiar dessa devoção acabou causando atritos com as autoridades vigentes da época, pelo motivo que cada membro da Irmandade recebia um pequeno papel onde se determinava a hora, mês e dia no qual cada um deveria estar em oração, ou seja, mantendo-se assim a adoração perpétua ao Santíssimo conforme o regimento instituído na Bahia. A técnica se revestia de certo mistério que agradava a todos os membros da confraria. Entretanto, com a expulsão dos jesuítas provocou, ao que tudo indica, muita dor de cabeça aos associados, pois as autoridades paulistas implicaram com o bilhete distribuído pela direção da Irmandade. Mesmo depois os irmãos da confraria terem dito que no pequeno papel não tinha nada demais a não ser instruções de como orar, isso não foi o bastante. A situação não estava nada boa e antes que se agravasse mais, Arcângela Barbosa de Lacerda, moradora de Jundiaí, foi até São Paulo, identificando-se como irmã da Confraria da Boa Morte, expôs o papelinho que recebeu da Ordem dos Jesuítas, deixando claro que no mesmo tinha tão somente instruções de como orar. Outra irmã da confraria, Francisca Leite de Escobar, também depusera no processo dizendo que por ter se certificado que receberia muitas indulgências, pediu que seu nome fosse colocado entre os presentes. Sendo assim, recebeu o papel onde constava apenas a hora e o dia em que deveria estar em oração. Tendo tudo por esclarecido, finalmente as autoridades paulistanas da época entenderam que não tinham com que se preocupar quanto aos objetivos da Irmandade da Boa Morte. Vencido mais esse obstáculo, mais tarde a Irmandade foi mudada para o Convento do Carmo, onde funcionou até princípios do século XIX. Em 25 de fevereiro de 1802, por meio da licença do quarto bispo diocesano Dom Mateus de Abreu Pereira, foi concedida a permissão para a construção de uma capela à Irmandade dos Homens Pardos de Nossa Senhora da Boa Morte. Esse explicativo Homens Pardos está no livro de Antônio Egídio Martins, São Paulo Antiga. Inicialmente a capela seria construída no Largo de São Gonçalo, atual Praça Doutor João Mendes, aproximadamente uns 500 metros da sua atual localização. Porém, a capela não pôde ser edificada no Largo de São Gonçalo, talvez por conta das exigências feitas pelo bispo quanto à construção, que exigia ser em um lugar alto, livre de umidades e de sujeiras, que não fosse um local imundo e longe de casas residenciais, como convinha ao prestígio de uma casa do Senhor. Bom, pelo sim pelo não, a Irmandade, em 24 de julho do mesmo ano, adquiriu o terreno que ficava na esquina da Rua da Tabatingueira com a antiga Rua da Boa Morte, hoje do Carmo, de Joaquim de Souza Ferreira, no valor de R$112 mil. Durante 8 anos, os irmãos da confraria trabalharam com dedicação para finalmente poderem ter a sua própria capela concluída. O nome de cada integrante da mesa administrativa da Irmandade da Boa Morte ficou registrado pelos cronistas da São Paulo Antiga, alguns deles como Ângelo Custódio Xavier, juiz, Anastácio José Mendes, escrivão,
João Moreira, tesoureiro, Antônio Teixeira da Silva, procurador, Joaquim José da Conceição, Inácio Barbosa de Miranda, Amaro Coelho Aires, Francisco Xavier Eloy, entre outros. Finalmente, no dia 14 de agosto de 1810, mais de 80 anos depois de sua fundação no pátio do colégio, os irmãos da confraria puderam assistir à bênção solene de seu novo templo, e no dia 25 do mesmo mês e ano foram transladadas as sagradas imagens em procissão do convento do Carmo para a nova igreja da Boa Morte. Após tanto trabalho e percalços, os irmãos da confraria Nossa Senhora da Boa Morte estavam de posse de sua mais nova igreja, dominando a vista do Outeiro da Tabatingueira de frente à entrada da cidade pelo caminho de Santos e do Rio de Janeiro. Por conta dessa sua localização privilegiada, a então Igreja da Boa Morte também se tornou a Igreja das Boas Notícias, como explicitado no livro de Antônio Egídio Martins, afirmando que da torre da igreja se avistavam os presidentes da província e os bispos diocesanos quando vinham pela estrada do Ipiranga em direção à cidade para tomarem posse dos seus cargos, sendo os moradores da vila avisados pelas badaladas do sino da Igreja da Boa Morte, que era seguido pelo repicar dos sinos das outras igrejas vizinhas. Diz a lenda que foi por meio dos seus sinos que em 1822 o imperador Dom Pedro I foi saudado pela cidade logo após ter proclamado a independência do Brasil. Durante o século XIX no Brasil, ainda era executada a pena capital. Execuções por ordem judicial aconteciam. A exemplo disso tivemos as execuções nesse mesmo século de Joaquim do Amor Divino Caneca, ou Frei Caneca, executado em Recife por sua participação na Confederação do Equador, a execução de um escravo conhecido por Francisco, ocorrida em Pilar, Alagoas, em 1876, das escravas Peregrina e Rosa, em Sabará, Minas Gerais, em 1858, e Francisco José das Chagas, ou Chaguinha, militar no período do Império, em setembro de 1821, ocorrido no Largo da Forca, atual Praça da Liberdade, em São Paulo. Em cada um desses lugares, os condenados tinham um meio de pedir clemência por suas almas, e em São Paulo não era diferente. Ao longo do século XIX, acredita-se que a igreja tenha sido parada obrigatória para os que passavam pela ladeira da Tabatingueira rumo à Forca, no atual bairro da Liberdade, para se encontrarem com seu fim funesto. Depois de quase 60 anos, foi preciso fazer uma remodelação da torre da igreja e de algumas partes do templo, obras estas que foram iniciadas em 18 de setembro de 1871, durando até 22 de novembro de 1873. Com o crescimento da cidade de São Paulo se espalhando além da Várzea do Carmo, a torre da igreja já não era mais usada para dar as boas novas. No início do século XX, ficou uma pequena descrição deixada por Alfredo Moreira Pinto sobre o formato da igreja, que não difere muito da de hoje, onde dizia que na parte da frente eram 5 janelas com sua torre à direita, uma porta principal e 2 laterais. No interior possuindo capela-mor com 6 tribunas, 2 púlpitos e um altar. A única diferença é que atualmente a igreja é dedicada a Nossa Senhora da Assunção, que fica no altar-mor, logo acima da imagem de Nossa Senhora da Boa Morte. Em 26 de março de 1974, o então secretário de Cultura, Esportes e Turismo de São Paulo, Pedro de Magalhães Padilha, por meio do Decreto-Lei nº 149, de 15 de agosto de 1969, autorizou a inscrição da Igreja Nossa Senhora da Boa Morte, seu salão de festas e a casa paroquial no Condepate, Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico, órgão subordinado à Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo, pela Lei Estadual 10.247, de 22 de outubro de 1968, ocorrendo dessa forma o tombamento. Em 2005, a igreja teve de ser fechada para restauração. As obras duraram 3 anos, custando 6,5 milhões de reais, quando foi reaberta novamente em 2009. Durante os reparos foram retiradas quase 10 toneladas de madeira podre, o que acabou revelando uma bela surpresa. Escondida sob uma camada de tinta cinza no forro, foi achada uma pintura em barroco da Virgem Maria. Diferentemente do barroco mineiro, em São Paulo as construções dessa mesma época eram bem simples, sem tanto luxo. Sem o poder aquisitivo das minas de ouro, não tinham muito com o que gastar por aqui. Como explica o professor Percival Tirapelli, com isso as igrejas não carregavam a riqueza de um barroco mais requintado como as de Minas. Contudo, logo nos primeiros anos do século XX, quando quase todas as igrejas próximas à Confraria da Boa Morte foram derrubadas, automaticamente ela passa a ser uma referência dessa época por ser a única igreja paulistana com estilo puro sem tantas interferências arquitetônicas. Desde que foi reaberta em junho de 2009, a Igreja da Boa Morte nunca mais fechou, estando atualmente sob os cuidados dos missionários da Aliança de Misericórdia, fundada pelos padres João Henrique e Antonello Cadedu, sendo por isso o único templo católico em São Paulo a ficar aberto 24 horas por dia.
Contando desde os primeiros passos da Irmandade, quando teve início no Colégio Jesuítico de São Paulo até os dias atuais, lá se vão quase 3 séculos de história. Como se fosse um holograma, refletindo de um passado onde a confraria fazia parte de uma metrópole que não tinha mais do que 30 mil habitantes, para o presente, onde está entre as 10 cidades mais populosas do mundo, podemos ver claramente que o seu propósito continua. O legado de seus fundadores está sendo levado adiante, a adoração perpétua ao Santíssimo Sacramento e o acolhimento de todos que adentram suas portas em busca de acalento espiritual. Os fiéis, formados por moradores, trabalhadores do bairro e até mesmo pessoas de outros lugares, assim como acontecia nos primórdios da Confraria da Boa Morte, carregam adiante essa herança jesuítica, passando de geração em geração.